Olá, povo amado de Deus! Quero dizer a você que é uma alegria enorme estar aqui na sua tela e saber que você sempre para ouvir a nossa partilha. E se você hoje quer ouvir aquilo que Deus quer dizer para você, fica até o final desse vídeo e acompanha, deixa Deus falar ao seu coração. Certamente Ele tem muita coisa para falar com você. Eu me chamo Leonardo Alves, sou fundador da Comunidade Católica Adorai. Estou aqui na série Pão da Palavra para compartilhar o Evangelho de hoje, 6 de junho de 2021. E a palavra do Senhor no dia de hoje está em Marcos, no capítulo 3, dos versículos 20 ao 35. Vamos rezar juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Deus de amor, de misericórdia, vinde em nosso auxílio. Dá-nos a graça de compreender a Tua palavra e, mais do que compreender, Senhor, sermos moldados e transformados por ela. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. E a palavra nos diz: Jesus entrou numa casa e outra vez se ajuntou uma multidão, a ponto de nem conseguirem comer. Tendo sabido disso, seus parentes vieram para retê-lo, pois diziam: está fora de si. E os escribas, provenientes de Jerusalém, diziam: ele está possuído por Belzebu e expulsa os demônios pelo chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, não pode manter-se aquele reino. Se uma casa se dividir internamente, não poderá manter-se. Assim, também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus pertences, sem antes amarrá-lo. Só depois saqueará a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais terá perdão. Será réu de pecado eterno. Isso porque, diziam, ele tem um espírito impuro. Chegaram então a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ao redor dele estava sentada uma multidão e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje, essa perícope, esse trecho, poderia se falar sobre muitas coisas, porque Jesus ele toca em vários assuntos. Primeiro ele fala da missão, que Jesus aonde ia, as pessoas iam atrás dele. E a missão nada mais é do que o anúncio do reino, do que levar a presença do Pai que ama, do Pai que amou. A missão nada mais é do que levar o reino de Deus a todas as pessoas, as criaturas. E onde Jesus se fazia presente, a multidão estava ao seu redor. Muitas vezes a multidão era para questionar, mas nesse dia que Jesus disse que essa multidão estava na vontade de Deus. E o Senhor continua dizendo que os seus parentes diziam que ele estava fora de si, porque, minha gente, quem ama ser missionário, quem ama levar a palavra de Deus, quem experimentou o Senhor e quer levar ele para muitos, muitas vezes não é compreendido na sua família, porque a evangelização requer renúncia. E aí o Senhor continua, como disse, eu não vou poder falar sobre todos os temas, porque o nosso tempo ele é curto, mas eu gostaria de ir no ponto que mais tocou meu coração. 2 pontos. O primeiro, quando o Senhor fala do pecado da blasfêmia contra o Espírito. Muitas pessoas não sabem o que é isso. E a igreja nos ensina que esse pecado contra o Espírito é a rejeição da misericórdia de Deus.
São as pessoas que rejeitam o amor de Deus, a misericórdia, o perdão de Deus. Portanto, o Senhor ele diz aqui na palavra que todos serão perdoados, menos os que blasfemarem contra o Espírito. Em outras palavras, Jesus está dizendo, qualquer pecado, se o pecador se arrepender e vir a mim, será perdoado. Portanto, não tenha medo de ir à presença do Senhor, mesmo com maior que seja o seu pecado, eu não sei quais são. Deus está pronto, disposto a te perdoar, a te dar vida nova. Porque o perdão do Senhor não é simplesmente acabar com a sua culpa. Sim, acaba a nossa culpa. Não é só isso. É muito mais um desejo de vida nova. Até porque quando a gente se arrepende de verdade de um pecado, é uma vida nova que começa. E essa graça só se dá pelo Espírito. E o segundo ponto que eu gostaria de partilhar é que a palavra diz que chegou naquela casa onde ele estava, a sua mãe e os seus irmãos lá fora procuravam por ele. E aqui muito intrigante essa palavra, porque muitos usam esse trecho do Evangelho para dizer, tá vendo? Jesus menosprezou Nossa Senhora. Jesus disse que qualquer um é Nossa Senhora. Não, minha gente, é o contrário. Ele fez um grande elogio à Virgem Santíssima. Ele disse, todo aquele que obedece é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Jesus ele pegou esse trecho e enalteceu e exaltou a Virgem Santíssima, porque ela é obediente. Ela é obediente. Eis a grande graça. Eis a grande graça. Hoje eu conversava com meu filho mais velho e ele me perguntava algumas coisas sobre a palavra de Deus, sobre a vinda de Jesus, sobre o reino, sobre a criação. E eu dizia para ele que a grande graça de Deus está no seu amor misericordioso. E onde Adão e Eva pecaram, não importa se Adão e Eva foram dois povos, não importa se é uma narrativa teológica somente, se não é uma história com H, mas uma história, uma história para nos ensinar sobre a criação, dizer que Deus tudo fez, que o homem pecou. O que importa é que o pecado foi a desobediência. O que importa é que eles queriam ser como Deus e esse foi o pecado deles. E a grande, vamos dizer, a grande virtude de Nossa Senhora, ela não tinha só essa, mas a grande virtude foi a obediência. E aqui Jesus a enaltece, quando ele diz que todo aquele que obedece é minha mãe. Que grande elogio o Senhor fez à Virgem Santíssima. Por isso, assim como Nossa Senhora, assim como São José, que obedeceram, foram fiéis, obedientes, santos, que o Senhor possa derramar sobre você e sobre mim essa graça da obediência. A graça do arrependimento, a graça do voltar-se para o Senhor, de buscar o perdão na confissão e também a graça da obediência, porque a obediência gera graça. Eu sempre digo isso na comunidade. O que gera a graça de Deus em nós é a obediência. É a obediência. Portanto, peça essa graça ao Espírito, porque Ele pode te dar. E pela obediência Deus fará muitas coisas nas nossas vidas, porque nós seremos submissos a Ele. E nós permitiremos que Ele faça obra na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Por fim, eu quero dizer a você que nós temos muitas atividades na comunidade ao longo da semana. Terça às 6 horas da manhã no Instagram, terça às 3 horas da tarde também no Instagram. Temos a missa às segundas-feiras e aos domingos. Tudo isso você pode acompanhar também pelo nosso canal no YouTube. Então veja aqui, passando aqui embaixo as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e tudo mais, e o nosso site. E também quero pedir a você que ore por nós. Nós precisamos da sua oração. E também estendo a minha mão para você humildemente e digo, nos ajude financeiramente. Nós precisamos da sua ajuda. Muito ou pouco, não importa. Santa Teresinha nos diz que o muito feito com amor, o pouco feito com amor nunca será pouco. Sempre será muito. Porque o amor é a nossa medida. Leonardo, como é que eu posso doar? Vá no nosso site www.ccadorai.com e lá vai ter um linkzinho chamado Doe. Lá você pode ver como nos ajudar. Desde já, um grande abraço, a minha gratidão por você sempre me receber na sua casa através da sua telinha, na sua vida, parar aí alguns minutinhos para ouvir a minha partilha. E eu só posso desejar a você a graça de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo da nossa série Pão da Palavra. Tchau, tchau.